Ceará e Fortaleza, mais uma vez, vão decidir a final do Campeonato Cearense. Maracanã e Ferroviário se enfrentam em disputa pelo terceiro lugar do Estadual 2025. Já pelo nosso futebol amador, no campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros, o Alto Vermelho vence por 2-0 União Jovem e se consagra campeão. A gente vai destacar, claro, o jogador meio-campista Ronaldo, destaque do Alto Vermelho no campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. A gente vai destacar também, a reta final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Vamos falar sobre a final do Master, da terceira divisão, da segunda divisão e, claro, da primeira divisão, com um grande confronto entre Alto Vermelho e a equipe do Flamenguinho. Tudo isso e muito mais você confere agora no seu Esporte do Povo, que já está no ar. Ok, gente, agora em Mauriti, 13 horas e 6 minutos, graças a Deus a chuva chegou, já está por aqui o Paulo Martins e graças a Deus, os agricultores agradecem por isso, né, Paulo? A chuva chegando e claro, a gente vai falar agora sobre futebol e você estava comigo na grande decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Eu tenho certeza que a audiência lá, o pessoal está lá no Rádiosnet acompanhando, ligadinho para a gente falar sobre essa grande decisão e agradecer ao Romar pela receptividade, agradecer ao Rogério do Caldeirão, que apesar de ser secretário de infraestrutura, né, teve aquele momento de desportista, de um apaixonado pela localidade, pelo sítio Santo Antônio dos Poceiros. Ele me falava, olha, eu tinha que me segurar porque a gente é secretário, a gente é político, a gente não pode ter aquela parcialidade. Mas obviamente que o coração da gente pesa e o Roger estava um pouquinho ali triste por conta da derrota do União Jovem, mas satisfeito pelo grande público que se fez presente ao campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Eu começo te indagando, Paulo, não agora pelo jogo em si, mas o que é que você achou do público presente? Faça um resumo para a gente aí dessa decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros com o público presente e a organização do campeonato. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo David Braga, boa tarde, rádio ouvintes da União FM. Para falar da partida de ontem é um misto de emoções, né, David? Por quê? Eu sou filho do Mauriti, nasci e me criei aqui e aquela comunidade eu ainda não tinha tido o prazer de visitar. Para me chegar até a questão do futebol em si, do que a gente vivenciou lá, a gente vai ter que começar do início, a nossa chegada na comunidade, as histórias que o Rogério ia contando para a gente. Então tudo isso gera um arcabouço de emoções no coração da gente, que culminou com a chegada no campo de futebol em si. Porque um campo localizado daquela forma, em frente a uma capela, com a paisagem daquela, David, é brincadeira. É praticamente em cima do morro ali, né? Rapaz, é bonito demais, cara. Que coisa pitoresca, você jogando a partida e os carros passando em cima da área demarcada do campo. Verdade. Os transeuntes lá caminhando, os cachorrinhos passando para lá e para cá, as motos, cara. Eu me senti assim, imerso no futebol da década de 60. Aquele futebol raiz verdadeiro, que para quem gosta do esporte é para aplaudir, viu, David? Eu só tenho boas referências, boas recordações daquele dia e tarde que nós vivemos juntos ontem no Santo Antônio do Poceiro. Então, para começar a abraçar nosso amigo Rogério do Caldeirão, né? Recebeu a gente tão bem. Você já é de casa, eu já sei, mas eu fui recebido lá pela primeira vez, muito bem recebido, então tenho que agradecer demais a Rogério, a toda a sua família, né? Que nos recebeu tão bem. Almoço maravilhoso, David. Não tenho dúvida disso, Paulo. Antes da gente começar a falar sobre o contexto da partida, onde o Alto foi campeão, uma reviravolta, né? Porque o Alto perdeu
Perdeu o atacante Rodrigo, artilheiro do Campeonato Mauritiense de Futebol, jogador destaque na região do Cariri Oriental. Mas destacar aqui a presença dos nossos colegas de imprensa. Está aqui o Otaciano Jacó ligado com a gente na transmissão. Um abraço, Otaciano. O convite foi feito, viu? Você não veio porque não quis. Tô brincando, Otaciano. Um abraço para você. O Otaciano estava lá fazendo a cobertura, com fotos, com vídeos, com entrevista. Inclusive, a gente vai aproveitar a entrevista aqui do Otaciano Jacó, por conta que a gente estava lá como cerimonialista. Eu não tive tempo de entrevistar alguns jogadores. Entrevistei 2 jogadores que daqui a pouco a gente vai repercutir também essas entrevistas aqui no Esporte do Povo. Mas, Paulo, destacar o Cacá Esporte, destacar o grande narrador Jota Santos, que deu um baile de narração na tarde de ontem. E o meu destaque principal de todos, não é nem nós da imprensa, mas é a população que se fez presente. Eu vou rodar a vinheta para a gente falar, claro, esporte amador, falar sobre a decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Agora no Esporte do Povo, o assunto é o esporte amador. Pois é, gente, vamos falar sobre o nosso esporte amador, sobre a decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Paulo, o que eu vi ali, eu até comentava no intervalo de partida junto com você, com o Jota Santos, né, e consequentemente o Otaciano Jacó estava por lá também com a gente, a questão, diga-se de passagem, da reviravolta que aconteceu com o Alto Vermelho. Porque nós tivemos o primeiro tempo e o atacante Rodrigo, que poderia ser naquele momento peça primordial e principal por ser o artilheiro do Alto Vermelho no Campeonato Mauritiense de Futebol, ele perdeu 2 grandes oportunidades que poderiam, ali no primeiro tempo, ir para o intervalo já com o resultado de 2-0. Não 2-0 porque o Arame também perdeu uma grande oportunidade, que ele saiu driblando, né, e a bola saiu mascada e, consequentemente, não foi para o gol. Mas, assim, eu acho que o Alto ele foi superior. Dos 100%, colocando aqui os 2 tempos, acho que 60%, por isso que mereceu o título. Pelo menos é a minha visão, não sei a sua visão, o que é que você achou dessa partida, que tinha ali, poderia ter 2 protagonistas. Nós tínhamos, antes do jogo, poderia comentar dessa forma, o Arame no União Jovem e o Rodrigo pela equipe do Alto Vermelho, mas não teve foi nada disso. Teve, de fato, foi o Ronaldo do Alto Vermelho, que é o meio campista, o que articula as jogadas, o que dá a construção das jogadas ao alto, e, consequentemente, o zagueirão Marcelo, que também entra para a história da equipe do Alto Vermelho, Paulo. David, as peculiaridades do campo de futebol lá do Santo Antônio dos Poceiros faz com que a partida em si ela seja uma partida mais truncada. As dimensões do campo não são aquelas dimensões que a gente está acostumado, 110 por 70, né? É uma coisa mais pensada, o jogador está sempre próximo da bola. Mas o que dava para mim sentir ali, acompanhando com você e com o Jota Santos, é que quem fizesse o primeiro gol levaria a partida. Se eu disser para ti, David, que até os 20 minutos do segundo tempo, quando estava 0-0, eu fiquei com aquela sensação que iria para os pênaltis. Quando sai o primeiro gol do Alto Vermelho, a partida se modifica. O União Jovem tem que partir para cima e gera os espaços que o Alto Vermelho não tinha até então. Então, para dizer que foi justo. Futebol, a gente sempre dizia isso, né, durante a tarde. Final ninguém joga, meu povo. Final a gente ganha. E o Alto Vermelho foi preparado para ganhar. Não que o União Jovem não estivesse preparado para ganhar, mas a partida estava mais à feição do Alto Vermelho. E outra coisa, não vá pensar que essa vitória aí não vai interferir na final do Campeonato Municipal, não, que vai. O time do Alto Vermelho vai chegar aqui confiante, tá entendendo? Enfrentou vários jogadores que também vai enfrentar na equipe do Flamenguinho. Então, foi mais que justa, viu, David, a vitória? Inclusive, o Paulo, eu perguntava, daqui a pouco tem as entrevistas que a gente vai colocar aqui no ar, eu perguntava ao zagueiro Marcelo, indagava com ele sobre se essa vitória, esse título no Campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros, levava para o torcedor o equilíbrio para a final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Ele disse sim, esse título do Alto aqui dá um equilíbrio. E ele falou no final, não tem favoritismo na final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Até porque a gente sabe do investimento que o Flamenguinho fez para essa decisão do Campeonato Mauritiense, mas é preciso ter o respeito pela história que o Alto vem construindo nesses últimos anos, principalmente nesse ano de 2025, chegando à final do Campeonato Mauritiense, chegando à final do Campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros e conseguindo ser campeão.
Eu vou começar com as entrevistas, o meu amigo Paulo Martins, na sequência você traz seu comentário pra gente aqui, mas antes, o Otávio está dizendo aqui, olha, o Rodrigo saiu com a suspeita de fratura, ele até coloca aqui um nomezinho complicado, né, no metatarso do pé direito, então um problema sério, uma suspeita, né, uma suspeita ele vai passar pros exames ainda para ver a possibilidade de jogar a decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. Obrigado, Tassiano, pela informação, mas vamos lá, olha, gente. A gente entrevistou o atacante do Alto Vermelho, Ronaldo da Gameleira, experiente Ronaldo, que falou sobre o título do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Apesar de não estar na final do Mauritiense, Ronaldo ainda falou do momento da equipe no Municipal. Ronaldo da Gameleira. Ronaldo, mais um título da sua galeria de sucesso, você que é experiente agora pelo Alto Vermelho, sendo campeão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Explica pra gente o sentimento desse momento e o Alto mais uma vez fazendo história. Finalista do Campeonato Mauritiense de Futebol e consequentemente agora conquistando o título do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Graças a Deus, né, conseguimos aí conquistar mais uma conquista pela essa grande equipe do Alto Vermelho. Enfrentamos uma grande equipe, que foi a equipe do União Jovem, aqui do Santo Antônio dos Poceiros. Um jogo trucado que estava de igual para igual, mas a gente soube aproveitar as oportunidades que teve no jogo e conseguimos sair com a vitória, né? Graças a Deus aí, mais um título para a galeria. Pois agora o Alto vai focar agora na decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. Como é que está o sentimento de vivenciar esse momento no Alto, Ronaldo? Como diz, né? Eu não estou na equipe esse ano não, que eu saí, joguei pela Marcela, mas a equipe está fazendo história, está com uma equipe bem formada e se Deus quiser, eu acho que esse ano a equipe do Alto vai se consagrar campeão mauritiense. Com todo respeito ao adversário. Tá, e a gente nota, o Paulo, a confiança. Você vê que o Ronaldo da Gameleira, ele não disputou o Campeonato Mauritiense pelo Alto, né? Disputou pela equipe da Marcela. Mas pelo ambiente que ele vivenciou no Campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros, vestindo a camisa do Alto, isso mostra a confiança que o elenco tá para essa grande decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol, né, Paulo? Certeza, David. E há coisas no futebol que não tem como você conquistar, que é a experiência. A experiência só vem com o tempo. E jogar final, já fico todo arrepiado aqui, porque jogar final é diferente. Então, quanto mais você disputa finais, você se torna um jogador mais preparado, David, mais apto com as decisões. Porque jogos você disputa vários na sua vida. Agora, quantas finais um jogador disputa na sua carreira? Tem uns que disputam poucas, outros têm mais oportunidades. Então, esse título aí vai gerar, digamos assim, uma onda de confiança na equipe do Alto Vermelho, viu, David? Não tenha dúvida disso. Aqui a gente vai para outra entrevista, né? O zagueiro que faz gol, no caso, eu coloquei até aqui no texto. O zagueiro que faz gol, Marcelo, falou sobre o título e a decisão do Mauritiense. Fala, Marcelo. É um sonho que a equipe do Alto está vivenciando. A equipe do Alto, eu falava agora com o Ronaldo, está na decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol e agora conquista logo a esse na decisão do Campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros. E você, peça importante dessa decisão, Marcelo. Boa noite, já tá boa noite, né? Porque hoje eu tô no Alto Vermelho, numa grande equipe, né? E jogando com meus parceiros, hoje me ajudando, sempre ali eu e o Kaique, ali na defesa, e sempre ajudando os nossos volantes. E sempre nós volantes sendo os melhores destaques, que é o Ronaldo, né? Dar os parabéns para eles, sempre me ajuda e estamos juntos, sempre para se preparar agora no momento para o grande jogo da final do Municipal contra o Flamenguinho, que é uma grande equipe. Ô Marcelo, esse título passa para o torcedor de que não existe favorito na grande decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol contra a equipe do Flamenguinho? Passa sim, porque lá vai ser um jogo difícil, uma grande equipe, tem muitos experientes, bons jogadores, né? E o Alto também está preparado para isso. Se Deus quiser, nós estamos lá na grande. Tá aí, o Paulo, o zagueiro Marcelo, que ele foi decisivo também nas semifinais do Campeonato Mauritiense de Futebol, e ontem na final é um zagueiro que marca gol, também foi decisivo. Isso mostra a regularidade do zagueiro Marcelo vestindo a camisa do Alto Vermelho, né, Paulo? Exatamente, David. Mostra também a questão da liderança técnica, né? Ele é um cara que você vê que tem voz dentro da equipe, sabe se colocar, sabe se posicionar. E quando a liderança, além de ser uma liderança por confiança, tem aquela liderança técnica, é o cara que mostra dentro de campo sua capacidade, então ele ganha o respeito da equipe toda, né, David? E pelas palavras dele, é um jogador que está apto para disputar essa final do Campeonato Municipal de Mauriti também, viu, David? Pois é, logo após a entrevista com o zagueiro Marcelo, né,
inclusive hoje pela manhã, eu entrei em contato com o Haru. Sabe quem é o Haru? O Haru é o lateral esquerdo do Alto, que é irmão do Ronaldo, que papou tudo ontem, né? O Ronaldo foi eleito o craque da partida, o craque do campeonato, né? E levantou a taça aí junto com a sua equipe. Papou tudo ontem o Ronaldo, mas eu conversei via WhatsApp com o irmão dele, o Haru, que é um grande lateral esquerdo, um dos melhores lateral esquerdos aqui da nossa região. Vamos ouvir aqui o Haru, que falou, estava em casa, acho que descansando, tem até barulho aí de moto, não sei o que é, mas estava descansando aí e falou sobre essa decisão de ontem e a expectativa também para a decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. Vamos ouvir o Haru. Fala, meu Deus, bom dia, né? Primeiramente agradecer a Deus, né? A vitória de ontem, o título de ontem, né? Um título que praticamente inédito, né? E a gente aqui igual tem muitos anos no Campeonato Santa Terceiro, sem conseguir nem passar de fase de grupos, né? E graças a Deus, o ano que a gente conseguiu passar, a gente conseguiu ser campeão. E vemos aí montando uma equipe muito boa, né? Muito qualificada, como acho que muita gente viu ontem. A gente mostrou que tem futebol, a gente mostrou que tem talento. E estamos aí na luta, buscando nosso cantinho devagarzinho. E se Deus quiser, buscar mais na frente o sonhado título municipal, né? Que é é o mais importante aqui na nossa região do Norte, né? Se Deus quiser, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, vamos ser campeão lá, se Deus quiser. Pois é, ô Paulo, tá aí, né, a fala dele. Obrigado, Haru, por ter concedido aí, né, esse áudio pra gente colocar aqui no ar, hoje pela manhã. Acho que ele estava trabalhando mesmo, o Haru, e são dois irmãos que não param. Eu estava acompanhando o campeonato da Carnaúba, de Milagres no outro final de semana, que antecedeu esse, e estava lá jogando outra equipe, e o Ronaldo, que brilhou ontem à tarde, que brilhou também no jogo anterior pelo Alto, lá no campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros, ele jogou o jogo de 1h30 lá no Santo Antônio dos Poceiros, pegou sua moto e partiu para jogar o jogo de 4 horas lá no campeonato da Carnaúba. Então são dois irmãos que não param, que amam o futebol e que, não importa, fez o compromisso com a equipe, eles honram o compromisso, que tem atleta que não honra compromisso, Paulo, diga-se de passagem. Né? E eles jogaram lá no Santo Antônio dos Poceiros e partiram para jogar no campeonato da Carnaúba. Então são dois irmãos que estão bem sintonizados e que parece que quando um está bem na temporada, o outro também procura se igualar ao irmão em posições diferentes. O Ronaldo ali na meia cancha e, consequentemente, o Haru na lateral esquerda. Quer que você analise desses dois irmãos, pelo que você acompanhou ontem na decisão do campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros, ô Paulo? O que dá para entender é que futebol tem genética, viu, David? Acaba não vai se enganar e achar que o cara que não tem a mínima condição de jogar futebol vai aprender a jogar e vai treinar e vai dar certo. Não, tem genética, David. Tem que ter algo aí de diferente, porque não é à toa ter dois irmãos com essa capacidade de jogar futebol como eles dois têm, né? E outra coisa, David, você vê a questão de quando você está preparado fisicamente. Você jogar 2 partidas na mesma tarde, em 2 campeonatos diferentes, primeiro você tem que ter preparo físico e segundo você tem que ter compromisso. Já aconteceu diversas vezes aqui nos jogos que a gente marca aqui em Mauriti, do jogador marcar com a gente jogar no final de semana, liga no sábado, aí diz, rapaz, não vou poder jogar hoje não, porque tem um jogo amanhã. Olha a diferença dele. Aí ele já joga aquela história de não poder ir no sábado porque tem um jogo no domingo. E esses aí mostram que não é assim, ó. Joga de tarde 2 partidas no mesmo dia. Então, parabéns aos dois. Se eu vi o Ronaldo, né? Não vi o Haru. Mas se é irmão, deve jogar muito, como você está dizendo, você conhece os dois. Lá na lateral. É titular do Alto Vermelho, estava na lateral esquerda. O Haru é uma grande figura. E pode ter certeza que está trilhando o mesmo caminho do irmão, que o irmão joga muita bola. Acho que o Ronaldo, ele atravessou uma fase muito positiva em alguns anos, né? Depois ele teve uma baixa e agora está ressurgindo novamente. E a altura, né? Eu acho que o Ronaldo, até comentava ontem com vocês, na equipe esportiva ontem com o Jota e com você, que o Ronaldo está vivendo o melhor momento da sua carreira. Isso aí não é porque ele foi craque do jogo ontem, não é porque ele papou tudo, né?
mas pelo contexto, pela construção do futebol dele nos últimos anos, o Ronaldo vem sendo um grande destaque, não tenha dúvida disso. Aqui está a audiência aqui, o grande zagueiro Marcelo, rodei seu áudio agora, viu, Marcelo? Ele diz, o Ronaldo é pancada. Um abraço, Marcelo. Está aqui o Jarlan Santos, também faz parte do áudio. Meu amigo Romar, obrigado pela acolhida, obrigado pela receptividade aí, um belíssimo campeonato, bem organizado por todos que fazem parte da equipe organizadora. Abraçar aqui o Kaká Esporte, ele diz, olha, o campeonato bem organizado, verdade. Abraçar aqui o Rodrigo Abaiar, espero que se recupere bem, porque assim, por que é que eu torço para que o Ronaldo esteja, para que o Rodrigo esteja na final do Campeonato Mauritiense de Futebol? Porque se o Rodrigo não tiver, é uma baixa para a final. Certeza, David. A gente quer ver o bom futebol, a gente quer ver o Flamenguinho inteiro, com todos os seus jogadores, da mesma forma a gente quer ver o Alto também, com todos os seus jogadores, e que vença o melhor. A imprensa está lá para cobrir, para comentar, narrar e comentar o que vai acontecer. Aqui a gente não vai antecipar nada. O que é que a gente quer? Né? A gente quer que o Rodrigo vá para campo, que o Arame vá para campo, que todas as figuras que vão participar dessa grande decisão estejam presentes e sejam bem fisicamente. Não sei como é que vai ser a situação do Rodrigo, mas a gente aqui está na torcida para que isso aconteça. A gente aproveitou aqui, o Paulo, a entrevista do Otaciano Jacó. Otaciano, obrigado e parabéns pelo seu trabalho lá também ontem, na tarde de ontem, na final do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. E ele conversou com o homem, o cara do jogo, o cara do campeonato, o Ronaldo, irmão do Haru. É Haru Ronaldo, o que tinha de Ronaldo ontem, né? Ronaldo da Gameleira, né? É incrível, foi incrível ontem. Mas vamos lá. O Otaciano conversou com o Ronaldo, o papão de premiação ontem no campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Vamos ouvir. O também está mais fazendo, tão melhor, né? E Deus me abençoou ali que fica ali na Copa do Paulo, ali consegui fazer um gol aí que ajudou nossa equipe a ser campeão aí. Fiquei neto, né? Volta e não foi campeão aqui, não chegou nem não chegar na final. E esse ano Deus abençoou, nós chegamos aí na final e fomos campeão, graças a Deus. Ronaldo, um time muito difícil, um adversário bastante difícil. O time do União Jovem, mas vocês com força, técnica e muita raça conseguiram dobrar e furar essa defesa. Você destacaria algum companheiro seu ou você ficou conjunto? Eu acredito que foi o conjunto, o conjunto da equipe, o conjunto da Raposa, e nós estamos bem aí, estamos treinando direto, e eu acredito que foi isso. A equipe do União Jovem é uma bela equipe, mas graças a Deus nós conseguimos aí sair lá de volta por esse bloqueio. Tá aí, né? Ficou um pouquinho ruim a qualidade do áudio, mas parabéns ao Rotaciano pela entrevista com o Ronaldo, que é peça importante. Quando eu desci para entrevistar o Ronaldo, não consegui mais encontrá-lo lá no campo do estádio, do campo do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Mas o que é que dá para entender? Que ele fala do inédito título no Alto Vermelho. Ele fala da evolução do futebol da equipe do Alto Vermelho. E ele fala, olha, o Alto nunca foi campeão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Na sua visão, o Alto faz história, né, Paulo? Não tenho dúvida com essa figura importante, porque a gente comentava lá, olha, o Ronaldo, ele tem que ser o protagonista da partida. Por quê? Porque o Rodrigo era para ser o protagonista e teve uma contusão séria, teve que sair, né? Praticamente o segundo tempo todinho, o Alto jogou sem o Rodrigo Abaiar. Então, o Ronaldo chamou para si, Paulo, aquela responsabilidade. Eu sou o xerifão agora, o Rodrigo me passa a faixa, não só de capitão, claro, que ele não utilizou, aquele que não utilizou a faixa de capitão, era o Marcelo ali, mas enfim, passa a faixa de capitão, acho que é Ezequiel, a faixa de capitão, mas a faixa de capitão daquele xerifão, daquele cara passado na casca do alho para resolver e decidir assim como o Ronaldo fez, Paulo? Certeza, David. É aquela questão da liderança técnica, não é isso? Já que o melhor jogador, o destaque da equipe não tá, então traga a responsabilidade para mim. Essa faixa é uma faixa virtual, né, David? Isso, a faixa não é aquela virtual. faixa física, não. Claro. Mas ele assumiu a responsabilidade e o futebol dele cresceu no decorrer da partida, depois da saída do companheiro. Então mostra que ele tem personalidade. E nas finais, esse tipo de jogador tende a chamar a atenção. Outra coisa que eu queria frisar aqui, David, é que a votação foi unânime.
Às vezes é difícil quando a gente vai escolher o melhor jogador da partida, quem mais se destacou, fica aquela dúvida, né? Mas na nossa votação, na escolha do jogador da partida, foi uma votação unânime. Prova que a gente praticamente enxergou a mesma coisa na partida, não foi isso? Exatamente, né? Estava lá, até porque o Ronaldo, o Rodrigo saiu, e aí outros jogadores não tiveram a mesma oportunidade, perderam várias oportunidades de gol ali no segundo tempo, e, consequentemente, o Ronaldo, ele soube, no segundo tempo, ele soube, numa bola parada, numa falta, um golaço, ele conseguiu ali, acho que liquidar a fatura, porque um placar de 1-0, decisão, e o ato, né, da partida, acabou que dando 5 minutos de acréscimo, e, consequentemente, um jogo de 1-0, até no acréscimo, o time adversário poderia virar a partida com 5 minutos de acréscimo, né? Então, assim, decisão é decisão e tinha que tomar aquele cuidado. Quando o Ronaldo faz o segundo gol ali, dá um alívio, né? É um banho de água fria para a equipe do União Jovem, que estava tentando empatar ali, tentando demonstrar uma reação essa que não veio, e como a reação não veio, o segundo de Ronaldo veio e liquidou a fatura, né, Paulo? Certeza, David. Olha, as oportunidades, elas se mostraram para as duas equipes, quando a gente vem comentando. A gente comentou daquela jogada do Arame, que ele entrou driblando na área, teve a finalização e não conseguiu fazer gol. Mas teve também, David, uma cabeçada. Lembra que ele cabeceou para o chão? Que todo mundo diz, aquela cabeçada perfeita é aquela que você cabeceia no chão que o goleiro não chega. Verdade. Mas se aquela cabeçada que ele fez para o chão fosse para frente em direção ao gol, também poderia ter sido gol. Então quer dizer o quê? Que as oportunidades apareceram para as duas equipes, mas sempre a gente sentia que o Alto Vermelho estava mais próximo do gol. E o Ronaldo, a equipe dele, parece que com mais tranquilidade, eu não sei se pesou também para a União Jovem, a fraca campanha no Campeonato Municipal desse ano, que ajudou o Alto Vermelho na questão da autoconfiança. Estou na final aqui, estou na final do Municipal. Então a responsabilidade dividida, não é isso, David? E quando eu só tenho uma visão, eu só tenho uma oportunidade, é tiro único, parece que pesa. O jogador já entra em campo com aquele peso a mais nas costas, não é isso? A mais, não tenho dúvida disso. Deixa eu abraçar aqui a nossa audiência, daqui a pouco a gente vai adentrar, agora 13h32, vamos adentrar as finais do Campeonato Mauritiense e, consequentemente, todo o planejamento que vem sendo feito pela Secretaria, a imprensa, eu conversava com o Márcio, a imprensa inteira vai estar mobilizada para essa decisão do Campeonato Mauritiense. Vamos ter uma importante entrevista na nossa co-irmã, a TV Cariri, né, onde vai estar presente você, Márcio, o Paulo, vai estar lá como... Vamos dividir um pouco, né, como comentarista e como dirigente da equipe do Panteras Master, que vai disputar a grande decisão do Master contra a fortíssima equipe também, respeitada equipe do distrito de Umburanas. Enfim, vai ser um momento muito importante. Na próxima segunda-feira, dia 17, a gente vai estar lá participando, eu juntamente com o Felizardo Barbosa, vai estar a presença, claro, do secretário de esporte e dos dirigentes, como eu acabei de citar aqui, citando o Paulo como referência, representando os dirigentes, aí todos os dirigentes, né, que vão estar na decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. Vai estar lá os dirigentes das finais, né? Primeira, segunda, terceira e o Master no Campeonato Mauritiense. Mas deixa eu abraçar aqui, deixa eu ver aqui, o Jussier Siqueira, né? Ele fala, torcida do Alto Vermelho a melhor, deu um show, parabéns aí à torcida do Alto Vermelho, que de fato deu um show, né, lá ontem com o título do Alto Vermelho. O Adomilton diz, olha, parabéns ao time do Alto Vermelho, tá entrosado. Grande Adomilton Félix, lá de Palestina. Minha amiga Ediene Xavier, um abraço, ela diz parabéns pelo programa de excelência. Manda um abraço para você também, Paulo. A Ediene Xavier, que também, né, trabalhou aqui na 104.9. Obrigado, Ediene, pelo carinho. Jussiene Siqueira, acho que é Jussiene Siqueira, diz assim, Marcelo, o zagueiro diferenciado, rapaz. Pois é, grande Marcelo. O Eudes Souza, obrigado pela audiência. O Elcinho, inclusive falando em Elcinho aqui, o Panasco ganhou ontem, né, pelo placar, acho que 2-1, lá no campeonato da Carnaúba de Milagres. Um abraço à turma boa do Panasco. Quem mais está aqui? A Jaine, né, disse que Deus nos permita levantar mais um troféu. Acho que deve ser torcedor aí da equipe do Alto Vermelho. Um abraço para vocês aí. Acho que pronto, ela colocou aqui Alto Vermelho, né? O Jaime Braz, obrigado pela audiência. Ele disse que Deus nos permita levantar mais um troféu ainda esse ano 2024, né?
Deixa eu ver aqui, eu peguei até a relação, Paulo, da equipe organizadora. A gente tem que registrar os nomes, né? Da César, o que é de César, parabenizar pela organização. Tá aqui a comissão organizadora, o Miciel Bebé, eu falo a comissão organizadora do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros, né? O Miciel Bebé, Diego Romar, um abraço, Romar, Eliane Maria Amélia, grande Maria Amélia, você teve um banquete lá para você. Viu? David, agora eu vou ter que pedir a palavra a você para fazer um agradecimento especial à dona Maria Amélia. Ela não só nos recebeu de maneira muito cordial, como nos serviu um almoço de excelência e ainda nos forneceu a internet durante toda a tarde, né, David? Ajudou a gente lá, né? Dona Maria Amélia, Deus abençoe a senhora e sua família, viu? Obrigado, Maria Amélia, obrigado pela audiência. O Raiton, que faz parte também da organização, grande Rogério do Caldeirão, o seu filho Ranieri, Letícia, Jocielia e Ana Maria, todos da comunidade em geral. Manda um abraço pro Carlinhos, para o Deus Ivan, que não é um vereador, apesar que Deus Ivan também estava lá, contribuiu bastante com o campeonato, foi patrocinador ali, patrocinou o 3º lugar para a equipe do Leão do Buritizinho, que também está na decisão aqui em Mauriti, né? É importante ressaltar isso. Está disputando a reta final do Campeonato Mauritiense. E agradecer também a todos que estavam lá presentes, rapaz. Agradecer ali o secretário de Educação, Gilberto Juca, o Fabrício Braga, meu primo Fabrício Braga. A gente precisa fazer um programa aqui para falar do passado também, rapaz. Trazer o Mazinho, trazer os legendes do futebol mauritiense. Exatamente, rapaz. Então, parece que vai ter uma homenagem, né? O Márcio está preparando aí uma homenagem aí na reta final do Campeonato Mauritiense para esses que fizeram a história do esporte mauritiense, do futebol mauritiense. Tive a grata satisfação de rever o grande Mazinho. Eu tive, e isso não é se orgulhando não, para mim não tem essa questão de orgulho não, é a questão de reverenciar quem fez muito pelo futebol. Eu tive a grata satisfação de fazer uma reportagem, vou caçar novamente essa reportagem, com o grande Mazinho. Inclusive, tive a responsabilidade de ligar para pessoas históricas que conviveram com o Mazinho e colocar nessa reportagem, pessoal lá do Atlético de Cajazeiras. E o pessoal me falava, olha, o Mazinho aqui já era para ter um busto na Praça de Cajazeiras, porque o que esse cara fez pelo Atlético de Cajazeiras, eu me arrepio todinho, olha. Porque assim, a gente vê um mauritiense, o que a gente torce é que outros, esse novo ciclo, faça como o Mazinho fez, que vire referência, que vire orgulho para os mauritienses, como o Mazinho fez jogando pela equipe do Atlético de Cajazeiras. E rever o Mazinho ontem me fez lembrar dessa reportagem. Mazinho conversando lá com o Fabrício, você até brincava com o Mazinho, com o Fabrício lá no microfone, mas enfim, são grandes figuras. E vamos planejar, Paulo, vamos botar isso para frente, para a gente colocar, fazer uma mesa de debate aqui, para que a gente possa conversar com essas figuras históricas e relembrar histórias importantes do passado. O Mazinho foi uma figura histórica na seleção mauritiense, no Atlético de Cajazeiras, o Fabrício, o multicampeão. O Fabrício falava pra gente ontem, fui campeão 16 vezes, né, do Campeonato Mauritiense de Futebol, a maioria delas pelo União. Então a gente precisa dialogar com esse pessoal que sabe, que conviveu, que jogou no passado no futebol mauritiense. Deixa eu abraçar aqui o Netinho que faz parte, grande jogador Netinho do Alto Vermelho. Ele diz aqui, olha, o Alto Vermelho está vivendo o melhor momento, e é o melhor momento mesmo de sua história, né? Tem que parabenizar, tem que tirar o chapéu. Abraçar aqui o Railson, o Moisés Cruz, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Então tá aí, gente. A gente vai agora adentrar, vou rodar a vinheta para que a gente possa continuar falando sobre o futebol, o esporte amador. A gente vai deixar o Campeonato Cearense, o profissional, para a reta final do programa. A gente fala agora sobre o Campeonato Mauritiense de Futebol. Agora no Esporte do Povo, o assunto é o esporte amador. Continuamos com o esporte amador, Paulo, porque no próximo dia 21 e no próximo dia 22, nós vamos ter aí as grandes decisões, digamos assim, no plural, do Campeonato Mauritiense. Eu vou começar logo te indagando, como é que está preparado? Eu vou sair um pouco do comentarista e ir para o dirigente Paulo Martins. Paulo, como é que está a preparação da equipe do Panteras, começando aqui pelo Master, para essa grande decisão e, obviamente, o respeito à equipe da Umburanas, que tem seus méritos, chegou
a essa grande decisão no Master, Paulo? Exatamente, David. Nossa preparação, ela permanece, né? Ela continua. Teve aquela pausa do carnaval, porque é de lei, não tinha como você manter a preparação física, mas essa semana nós já temos 2 treinos coletivos marcados, né? Lá no Otávio Cruz Sampaio. E a equipe, como tem várias pessoas que têm que se deslocar para trabalhar em outras cidades, tem que fazer seu preparo individual, a gente vem mantendo o grupo ativo, as informações a gente vem passando. Tivemos um jogo amistoso que não foi com a equipe dos Panteras, tá entendendo? Era mais um grupo de amigos, não tem nada a ver com a preparação para o campeonato, mas já está começando desde aquela questão do frio na barriga, meu irmão. Aí complica, viu? Acaba que está ansioso, doido para chegar logo essa final. Quando vai se aproximando, você acha que a ansiedade vai diminuir, mas ela faz aumentar. Faz aumentar, né? Temos nossos 2 artilheiros que moram na cidade do Crato, né? Que um é meu primo, o outro é o David, que permanecem disputando campeonatos lá na região do Crato. Obtiveram uma vitória ontem e uma classificação. Meu primo fez 3 gols. Ô, rapaz. O homem é bom de gol, viu? Se não tem jogador na família que faça gol aqui no Mauriti, nós temos um ali, viu? Mora bem pertinho, né? Homem gol. E eu dizendo pra ele, meu primo, guarda os gols pra final. Não vai fazer os gols tudo por aí, não. Esse não, meu primo, pode deixar que a gente tá se preparando. O David, um jogador que tem uma experiência, eu vou dizer logo real mesmo, é internacional. Um jogador internacional, jogador de seleção brasileira, já ganhou o Sul-Americano de futsal. Sempre conversa comigo, Paulo, estou me preparando, Paulo, estou ansioso, Paulo, que chegue logo o dia dessa final para a gente buscar a nossa vitória. E sei que os nossos irmãos lá de Umburanas também, com todo respeito, estão buscando também da mesma forma se preparar, meu amigo David Braga. Verdade, Paulo. Deixa eu trazer aqui, né, saindo um pouco das partidas, a questão da premiação do Campeonato Mauritiense de Futebol, porque nós vamos ter aí, vamos lá, a divisão principal, campeão, a primeira divisão vai levar R$7.000, né, mais medalha, o troféu e medalha. O vice-campeão, troféu e medalhas, e R$4.000 o vice-campeão vai levar para casa. Depois, o terceiro colocado, né, o troféu e medalhas, e R$3.000. O terceiro colocado, que vai ter a disputa do terceiro colocado, né? Temos aí também o artilheiro, vai levar troféu e R$400. O goleiro menos vazado, troféu e R$400. Atleta revelação, troféu e R$400. Na divisão de acesso, que é a segunda divisão, o campeão vai levar troféu e medalhas, R$4.000. O vice-campeão, troféu e medalhas, R$2.500. O terceiro colocado, troféu e medalhas, e R$1.500. O artilheiro, troféu, R$300. Goleiro menos vazado, troféu e R$300. Atleta revelação, troféu e R$200. Na terceira divisão, o campeão vai levar para casa troféu e medalhas e R$2.000. O vice-campeão, troféu e medalhas e R$1.500. O artilheiro, troféu e R$150. Goleiro menos vazado, troféu e R$150 também. O atleta revelação, troféu e R$100. Na categoria Master, Paulo, a nossa, olha David. só, o campeão vai levar troféu e medalhas e R$2.000 na bagagem. O vice-campeão, troféu e medalhas e R$1.500. Ou seja, o R$1.500 é o que está garantido no bolsinho, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, gente, a gente sabe, toda equipe que está numa final, ela vai lutar para ganhar, meu amigo. Mas se perder, ela não perdeu por completo. Ela fez uma trajetória belíssima, foi vice-campeão e leva para casa R$1.500, como é o caso aí do Master, tá bom? Então, artilheiro no Master leva para casa troféu e R$150. Goleiro menos vazado, troféu e R$150. O destaque do campeonato leva para casa aí o troféu e R$100. Totalizando a premiação em dinheiro, troféu, né, troféus e medalha, dá R$16.300. Quando eu falo aqui que o campeonato mauritiense, né, é R$46.000, eu falo do início ao fim. Existe uma licitação que tem que ser feita, existe o pagamento da arbitragem, e a arbitragem tem qualidade no campeonato mauritiense de futebol, e vamos destacar aqui a arbitragem que apita o campeonato mauritiense, está apitando todos os campeonatos regionais, diga-se de passagem. Estava lá, o Cicinho não pôde apitar ontem, mas estava a sua equipe apitando, da Liga Mauritiense de Arbitragem. Houve um resgate dessa arbitragem, né, Paulo? E ele presente também, né? Ele não é o cara que delega as funções e deixa todo mundo lá ao Deus dará, não.
Ele não tinha condições físicas de apitar, mas estava lá presente desde cedo, né, David? Desde cedo, não tenha dúvida disso. Um abraço a todos que fazem a arbitragem, a belíssima arbitragem da Liga Mauritiense de Arbitragem aqui do nosso município de Mauriti. Paulo, e aí nós vamos ter aí a decisão importante, nós vamos ter aí o Flamenguinho enfrentando o Alto Vermelho. Estamos chegando aqui à reta final do programa, 13h45. Qual a sua análise do que você faz, da expectativa desse jogo? Nós temos também a segunda divisão e a terceira divisão do Campeonato Mauritiense de Futebol, Paulo. Qual a sua expectativa? David, a expectativa é a melhor possível. Eu sempre bato aqui neste programa, todas as vezes que estou por aqui, David, que na minha opinião é o maior campeonato do povo realizado até aqui, o terceiro. Né? É em público, em estrutura, em organização, as instalações que nos são dadas hoje são melhores do que eram ano passado. Tá entendendo? A situação do gramado é um gramado que te dá condições de jogar muito bem. A equipe da Secretaria de Esportes cada vez mais vai criando, digamos assim, o conhecimento necessário para manter aquela estrutura em ótimas condições. Abraçamos aqui o secretário Márcio Roberto, que é o chefe, é o cabeça dessa equipe, e dizer que não posso parar de comparar o que foi o União Jovem em 2023 com o que pode vir a ser o Alto Vermelho em 2024. Então, Flamenguinho, fala aqui a voz aqui de quem não vai, digamos assim, tomar partido. Pelo que eu vi ontem, a partida está mais parelha do que eu esperava, viu, David? Eu tinha uma impressão que seria uma superioridade maior do Flamenguinho em relação ao Alto Vermelho. Já não o vejo mais. Eu já acho uma partida mais equilibrada, até por ser uma final. Com relação à segunda divisão, eu tenho uma ótima impressão da equipe do Curtume. Do Curtume, no caso, né? Rapaz, tem né? É isso, defensores do Curtume, David. Isso. Pois é, Paulo, aí nós temos aí, nós vamos ter Anauá e Leão, né, do Buritizinho, da terceira divisão, esse confronto pela terceira divisão do Campeonato Mauritiense de Futebol, que será juntamente, né, um jogo duplo ali, né, com o Master, juntamente com o Master, Buranas e Panteras Master, que vai disputar, obviamente, a categoria Master. Vamos ter aí o Imperial, como você falou, em Defensores, né, o Imperial que é o sítio aí, a Baixa do Juá, aqui de Mauriti, enfrentando Defensores na segunda divisão. E, consequentemente, vamos ter o Alto Vermelho enfrentando o Flamenguinho na grande decisão. Esses jogos que eu acabei de citar aí, Alto Vermelho e Flamenguinho, e a segunda divisão é no sábado. E os jogos todos à noite, nós não vamos ter aquele calor, torcer para que não chova, digamos assim, aquela chuva forte, né, Paulo? Porque a gente sabe da dificuldade do gramado, o próprio secretário já falou isso, entende essa dificuldade, mas todo o trabalho está sendo montado, Paulo, para que as partidas das finais aconteçam na sexta e no sábado da próxima semana, né, Paulo? A expectativa é muito grande e, claro, a presença do torcedor deve ser maciça nas 4 divisões. Com certeza, Deide. As pessoas me indagam às vezes na rua e perguntam por que as finais acontecem sexta e sábado e não sábado e domingo. Vou dizer para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Pessoal, a sexta-feira, depois do expediente de 5 horas da tarde, já é final de semana para a maioria das pessoas, né, David? Isso. Poucas pessoas têm que trabalhar no sábado, é a minoria. E detalhe, pessoal, depois de 2 finais, na verdade 4 finais, o domingo é aquele dia de molhar as palavras, meu amigo David. Inclusive, você já tem um convite que eu estou sabendo para o dia 23. 23 de março. Para um tal do aconchego da Serra, lá estou sabendo. Então, pessoal, por isso que essas datas são as datas, na minha opinião, mais adequadas para se fazer essas 4 partidas. Sexta e sábado, no domingo, o pessoal vai curtir e vai molhar as palavras, viu, David Braga? Domingo é dia de relaxar, né? Apesar que ontem a gente trabalhou para danar ontem, né? Foi. Mas foi satisfatório, rapaz. O cara tá lá no sítio de Santo Antônio dos Poceiros, é uma maravilha, a receptividade foi maravilhosa. Paulo, já aqui para encerrar, 13 horas e 49 minutos, vamos chegar a 13h50, eu vou dizer aqui rapidinho, nem que a gente não noticie aqui o campeonato cearense. A artilharia do campeonato, da primeira divisão, tá lá o Jair, né, com 5 gols. Não, vamos lá, na sequência, temos aqui o Rodrigo, né, do Alto Vermelho, que tem 9 gols, está liderando a artilharia, né, e o Arame, o Jair,
O Arame, como queiram, tem 5 gols. Será que o Arame ele consegue bater o Rodrigo? Né? Quase que difícil, complicado, né? 4 gols numa final, né? David. Vamos esperar para ver se o Arame consegue bater o Rodrigo. O Rodrigo tem 9 gols no Campeonato Mauritiense de Futebol. Isso é a briga da artilharia da primeira divisão. Na segunda divisão, deixa eu pegar aqui para vocês, porque não está em ordem, tá? Eu estou tendo esse cuidado porque não está em ordem, mas vamos lá. Tá aqui, na segunda divisão, a artilharia tá o José Kaique, né? O José Kaique do Imperial. Ele tem 5 gols na segunda divisão. Acho que o segundo que está próximo aqui tem 2 gols, né? Longe dele. Tá muito longe, né? Acho que é o Rodrigues. O Rodrigues, que também é do Imperial, também, tá? Tem o Romério, que também é do Imperial, tem 2 gols. Então tá muito longe, né? Muito longe. Tem o Tom da Malhada, que tem 2 gols. Tem o Niel do Anauá, que também tem 2 gols. Então, tá quase virando um artilheiro, né? Falta só consumar, né, Paulo? É. Vamos aqui para a terceira divisão. Vamos olhar bem direitinho, porque não está em ordem, mas vamos lá. Pronto, terceira divisão. O Damião da Silva, o Damião, né, o apelido dele, tem 4 gols na terceira divisão pela equipe do Anauá. O Damião é o artilheiro até o momento do Campeonato Mauritiense de Futebol. Você pegar aqui o Emerson, aliás, vamos citar pelo apelido, o Sozin, ele tem 3 gols pelo Leão do Buritizinho, que vai jogar, né? E o Melk tem 3 gols também pelo Leão do Buritizinho. Esses são os artilheiros da terceira divisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. E pelo Master, deixa eu ver aqui, porque não está em ordem, tá? Não está em ordem a sequência aqui. Vamos lá. No Master, tá lá o David, ou Davi, como queiram. David, né? Pronto. Teu xará. O Panteras Master com 6 gols. O Paulo fica orgulhoso, né, Paulo? Abre aquele sorrisão. Tá lá com 6 gols. E o Jarbas da Umburanas, os experientes Jarbas da Umburanas com 5 gols. Aí é mais complicado, né? Aí tá aberto. Aí tá aberta a briga pela artilharia, né, Paulo? Com toda certeza, David. 2 jogadores que são diferenciados e são referências nas suas respectivas equipes. Pois é, tá aí a briga da artilharia do Campeonato Mauritiense, que a gente vai acompanhar na outra semana. Gente, fica no aguardo aí, tá? Ainda hoje vai sair uma arte nas redes sociais, tá bom? Dessa parceria importante, imprensa, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, através do secretário Márcio, sobre a entrevista, podemos dizer, entrevista coletiva, né? Vai ser na TV Cadi, mas a imprensa que quiser participar, que quiser fazer a cobertura, como no caso eu vou estar lá também representando a União, tá feito o convite para essa entrevista coletiva com o secretário Márcio e vocês dirigentes das equipes que irão fazer a final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Rapidinho, 13h52, Paulo, dá pra gente dar uma pincelada aqui no Campeonato Cearense de Futebol, porque eu tenho até uma manchete aqui, o Ceará e o Fortaleza, mais uma vez, não é novidade. Por isso que a Federação Cearense é tão descarada, né? E às vezes acaba dando razão à federação. Ela coloca o nome do campeonato de Manjadinho. Por que é Manjadinho? Soltar o doido da capital. O Campeonato Cearense começa e a turma já tá sabendo. Os coitados, eu vou ter que chamar de coitado, que realmente, às vezes, nós somos coitados mesmo, né? Os times do interior já vai jogar o campeonato da primeira fase, sabendo que não vai estar na final, É né? peia, David. É peia, é igual o Tizil, né? Peia para mais de 10, o Tizil levou sozinho, né? Igual os times do interior aqui, os nossos... rapaz, eu tô com saudade de casa, né? Saudade do Saudade. Quando eu vi essa camisa aí, rapaz, eu fiquei com... Paulo, mas tá aqui, né, ó, o Ceará e manchete no Diário do Nordeste, hoje pela manhã, o Ceará e o Fortaleza, mais uma vez, vão estar na final do Campeonato Cearense de Futebol. O título de campeão do Campeonato Cearense 2025 será definido entre Ceará e Fortaleza, ou novidade. Os rivais se classificaram para a decisão, mantendo uma hegemonia de 30 anos no futebol cearense, de alternância como os vencedores do torneio. No caso, o Ferroviário foi o último que quebrou a escrita. Em 95, o Ferroviário quebrou essa escrita, né? Assim, o Diário do Nordeste, como citou aqui, responde. Quem levou aí a melhor mais vezes no Clássico Rei da final? Faz até indagação aqui na matéria. Aí antes, vale ressaltar o peso histórico da atual decisão, né? 111 vezes. Em um confronto repleto de equilíbrio, a temporada vai definir o novo dono da hegemonia alencarina, visto que os rivais
estão empatados. Olha só a importância dessa final do Campeonato Cearense. Né? O Ceará com 46 taças e também o Fortaleza, Paulo. Sua análise na reta final. David, é triste. Na verdade, nós que fazemos parte aqui das equipes, né, que somos torcedores, simpatizantes das equipes do interior, é triste. Mesmo quando a gente tinha o Guarani de Sobral como uma força dentro do Campeonato Cearense, eu me sentia mais bem representado. Agora, só com equipes da capital, David, eu fico triste. E até o nome do campeonato, como você frisou, eu nem sabia que você tinha seu lado humorista, mas não deu para segurar o riso, não. Rapaz, o manjadinho tá sem graça, David. Tá sem graça mesmo. Vamos dar um jeito aí de reforçar um pouquinho nossas equipes aqui do Cariri. Tem o Crato, tem o Barbalha, tem o Juazeiro, que é o Cariri Futebol Clube. E vamos ver se dá uma mudada, David. Eu fico triste com isso. Olha, eu estava assistindo os lances ainda hoje, pela manhã, logo cedo. Eu não tive a oportunidade de acompanhar ao vivo, porque a gente estava na final do campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros. Ontem aconteceu um clássico do Cariri na segunda divisão. Crato e Casa, né? E foi péssimo. Foi 1-1. Mas era melhor estar onde eu estava ontem mesmo, né? Porque o jogo do Alto contra a equipe do União Jovem foi muito melhor de que em Casa e Crato ontem no estádio Mirandão, que prejudicou o Icasa. Olha, talvez o Icasa nem vá para a fase mata-mata da segundona esse ano. A situação é triste, viu? David, deixa eu só te fazer um relato. Você sabia que o gramado do Valderi Carvalho é 10 vezes melhor do que o gramado do Mirandão? Não tenho dúvida. A seleção do Maurício jogou a final lá da Copa Cariri. Terrível o gramado do estádio Mirandão e do Inaldão também, diga-se de passagem, viu? Ainda bem que Juazeiro tem a grande arena Romeirão, que aí compensa mais a situação. Paulo, obrigado pela sua participação, obrigado pela parceria. O espaço está sempre aberto e desejar sorte aí, né? A todas as equipes, a gente vai seguir, vai se aproximando o dia, a gente vai intensificando a divulgação aqui, comentando a decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol nas 4 categorias. Gente, 13 horas e 57 minutos, não há mais nada, né? Vou dar uma de vereador agora, não há mais nada a tratar aqui no programa. A gente se despede e volta amanhã, tá bom? A minha participação no jornal, mas quarta-feira com o Esporte do Povo, ainda repercutindo, ainda comentando desse título do Alto Vermelho e falando, claro, da perspectiva da grande decisão do Campeonato Mauritiense de Futebol. Vem aí, gente, o campeão de audiência, Jonas Coruja. Obrigado aqui a Hortência, minha prima Hortência. Meu amigo Maranhão, um abraço, Maranhão, Francisca, pessoal. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.